Sexta-feira aí, vocês estão tudo cansados, né? Bora lá! Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre jejum, tá? Eu vou trazer aqui alguns conceitos em relação ao jejum, uma base boa aí. A gente gosta de usar mais a Bíblia em relação a alguns assuntos, porque ela traz uma sabedoria aí, né, de milênios, né? Então, a gente pega alguns conceitos ali e aplica isso na vida. Então, a gente pensa assim, como a gente pode pegar esses conceitos e aplicar na vida? A gente sabe que o jejum, ele pode ser feito um jejum espiritual ou um jejum fisiológico. A pessoa que quer emagrecer ali, ela pode fazer um jejum fisiológico para ela conseguir quebrar platôs fisiológicos do corpo dela, para ela conseguir emagrecer, né? Qual que é a ideia aqui? A gente vai falar hoje mais da questão do jejum espiritual, para principalmente pensando na questão financeira, né? Como que a gente faz isso, Rodrigo? Bom, ali na palavra a gente vê que Jesus, quando ele estava ensinando sobre jejum, ele deu um exemplo que é sobre os odres, né? E os odres, lá naquela época, o que que é um odre, né, Rodrigo? O odre é um recipiente que coloca vinho. Então, naquela época, eles faziam esses odres com o estômago dos animais. Então, eles pegavam o estômago dos animais, costuravam aquilo dali, colocavam um vinho ali e deixavam aquele vinho ir maturando, né? Envelhecido, né? Ficar envelhecido ali. O vinho, quando ele começa esse processo de fermentação, ele solta gás. E o que acontece? A gente tem aqui um odre, que é uma pele de animal ali, né? Do intestino do animal. É novo. Eles colocam vinhos novos. Essa fermentação vai soltar gases que vai trazer ali aquela qualidade do vinho ali. Só que, se o odre ele for muito velho, e você colocar um vinho novo, esse vinho novo vai soltar novos gases. E esse odre já está velho, já está duro, gasto, ele tem pouca flexibilidade. Ele não consegue se modelar a esse novo vinho. E ele acaba se rompendo. Então, aqui, a gente tem um texto muito interessante que diz o seguinte, ó. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres. Presta atenção que isso aqui vai encaixar tudo depois, vai fazer todo sentido, tá? Se derramará esse vinho, né? Então, esse vinho vai se derramar. Ou seja, você vai perder esse vinho. E os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que a gente entende aqui, tá? O odre é você. Vamos imaginar que a sua mente seja o odre. O vinho novo é o acesso que você precisa, a sabedoria que você precisa na sua mente para conseguir romper essa fase que você está agora. Quando a gente pensa no odre como a mente, a gente consegue entender que se eu tenho uma mente velha, uma mente com pensamentos velhos, de coisas que não servem mais para as novidades que eu quero viver, essa mente ela não me convém mais. Ela não faz sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se eu quero novos resultados, a minha mente, esse odre, tem que ir focado. Então, a gente não fala só de conhecimento, não é só pegar livros e começar a ler os livros para adquirir mais conhecimento. Inclusive, eu cheguei a uma conclusão de ler, eu li tantos livros de mentalidade para prosperidade financeira, todo quanto é tipo de conteúdo que você imaginar de prosperidade financeira. Todos eles vão cair no mesmo assunto, mentalidade. Todos. Pode pegar qualquer livro que fala de sucesso,
de finanças, qualquer livro vai cair na mentalidade. E aí, o que que a gente entende? Se eu tenho uma mentalidade velha, eu não consigo acessar o novo de Deus. Então, o jejum, ele vai servir para quê, nesse caso, tá? É como se você calasse todas as vozes. Então, o que que a gente tem aqui hoje que a gente sabe? A voz de Deus, a voz da minha alma, tem a voz dos bloqueios e crenças que eu carrego, tem a voz do diabo e tem a voz, qualquer outra, voz de Deus, voz da alma, voz do diabo, voz dos bloqueios. Mas os mestres, né? Das 5 vozes. Tá faltando uma voz que eu não tô lembrando. Mas, Mestres e professores? também, mas é que aí entra na parte de crenças. É isso mesmo. Voz de Deus, do Espírito, voz da alma, a voz do diabo. Aqui está falando a voz das crenças, limitações e a voz criativa. Aqui as 5 vozes. Mas o que a gente mais percebe o que a gente percebe na prática, tá? A voz do diabo, a voz da carne, a voz do espírito, a voz de Deus e a minha mente. A carne, ela é assim, a mais insuportável, tá? Não sei se já aconteceu com vocês. Você tá de boa, fazendo alguma coisa simples. Por exemplo, você tá cozinhando. Do nada vem um pensamento trevoso na sua mente. Isso daí é a voz da carne. Trevoso mesmo, assim, coisa que não dá nem pra falar. Coisa bizarra. Que você fala, mano, da onde veio essa loucura? Isso daí é a voz da carne, que é do ser humano caído, né? Que está longe da presença de Deus ali. Então, se você se deixar levar por essa voz, o que, que vai acontecer? Você vai acabar nos baile funk da vida, você vai começar a se viciar em um monte de coisa, em jogos, em drogas, em bebida. Assim, é o pior lado do ser humano. Você começa a ser guiado por essa voz, já é, você fica maluco. Só Deus pode tirar daquilo ali. Então, o que que a gente faz? Quando a gente faz um jejum, a gente tem que fazer um jejum de tudo. Então, assim, de redes sociais, de informações excessivas. Você vai fazer meio que uma imersão em você, para você ter um renovo dos olhos, para você poder receber o novo. Então, o jejum, ele é como se você estivesse descascando essa casca, essa crosta que você tem na sua mente, e não te permite visualizar, ouvir a voz de Deus. É uma crosta que está em cima de você, que foi colocada ali. Então você precisa tirar essa crosta. Por isso que Jesus fala assim: essa casta, ela só sai com jejum e oração. Então, na oração, você vai alinhar os seus pensamentos, você precisa escutar o que Deus vai falar dentro de você. Então, você fica mais sensível à voz do Espírito, né? O ser humano é feito de três dimensões, né? Corpo, alma e espírito. Então você vai começar a perceber o seu espírito dando sinais do que você tem que fazer. Como que eu sei que é do espírito? É uma coisa que fica ecoando em você. Fica ecoando, ecoando. Faça isso, ecoando. De olha outra volta. Fica ecoando. Quando é a voz do diabo, geralmente é maligno. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Muitas vezes só você ganha. O diabo, ele gosta de fazer isso, tá? A voz de Deus, geralmente, ela vai trazer um amadurecimento, um crescimento, uma visão nova, um desafio, algo que você acha que não vai dar conta. Então, a voz de Deus costuma vir dessa forma aí, tá? E a sua voz é aquela voz do ego, né? É a voz do ego. É a voz do que você acha que você pode realizar, do que você domina, etc. A gente estava falando aqui, eu e o Menon, no começo, sobre as habilidades que a gente desenvolveu aí no digital, né? Então, a gente tem essa capacidade de fazer dinheiro online. Só que muitas vezes o espírito ele quer te direcionar para outra coisa.
Então, eu vou dar um exemplo. Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo mandou ele para o deserto. Ele poderia sair tocando terror dali já. Tocando terror, cheio de poder, curando gente, fazendo loucura. Mas o Espírito foi provar ele no deserto, para testar, para ter uma prova de caráter dele. Né? Então, para você acessar coisas novas, Deus vai colocar você em desafios para testar o seu caráter. Então, quando você tem dificuldade, por exemplo, de desapegar de coisas que acontecem, isso demonstra um tanto de você precisa treinar a sua inteligência emocional. Eu falo por mim, por exemplo. Um exemplo aqui que aconteceu. Um tempo atrás, eu tinha uma loja de suplemento, um cara chegou e quis colocar os suplementos dele no meu lugar, no meu armário, na minha loja, ali onde eu estava na academia. Ele quis roubar o meu espaço, como se fosse dele. Eu fiquei louco, eu fiquei 3 meses, mano, furioso com o cara. O cara me deu uma facada nas costas, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, chegou uma hora que eu não conseguia dormir. Eu não dormia por causa daquela emoção que eu tava. Eu perdi o governo das minhas emoções ali. E aí eu comecei a orar e falar com Deus nas madrugadas, né? Fui na madrugada falar com Deus, começava a chorar, chorar. Falava, meu, eu não aguento mais essa dor, essa angústia. Eu não quero carregar esse cara no meu coração, não faz sentido, mano. Aí, meu, foi difícil. Levou 3 meses. Aí, um dia, na madrugada, eu cheguei e falei para Deus, eu não quero mais saber disso. Esse cara, eu não vou carregar esse cara, eu não quero saber disso. Eu perdoo ele. Eu não tô nem aí porque ele vai fazer com isso. Se essa loja é minha, o senhor vai colocar na minha mão de novo. Eu tirei todas as minhas coisas de suplemento de lá. E eu deixei para ele a loja. Eu saí, eu me retirei. Cara, quando eu me retirei e eu soltei nos pés do senhor, eu falei, não quero mais saber disso. Cara, veio uma paz no meu peito. O meu coração ficou limpo. Eu não tinha mais energia nenhuma prendendo aqui. E nisso, Deus me ensinou o quê? Ele me ensinou que eu, como eu perdoo uma pessoa, quanto tempo eu levava para perdoar uma pessoa que me fez algo mal, e eu comecei a perceber que não vale a pena, cara. Não vale a pena, não vale a pena você ficar carregando as pessoas. Não vale a pena você carregar nada. Não vale a pena você carregar pessoas que te maltrataram, que te fizeram algum mal. Não vale a pena você carregar mágoas. Não vale a pena você carregar nenhum tipo de emoção, de nada. Porque senão você perde energia para prosperar. Eu vou fazer um desenho aqui. Eu senti de fazer isso daqui. Não é sobre o jejum também, para vocês entenderem, tá? Quando você faz o jejum, oh meu Deus, o negócio não quer. Aí. Quando você faz um jejum, você está buscando uma única coisa: clareza. Clareza. E aí você vai buscar clareza em Deus e em você, porque ele vai colocar a resposta em você. Quando você busca clareza, ela vai vir, tá? Então você precisa se retirar. Você precisa se retirar para você ter clareza das suas decisões, do caminho que você está trilhando. E acredite, tá? Muitas vezes a resposta vai vir de um jeito que você não gostaria. Porque você vai precisar tomar decisões que você não quer, muitas vezes, tá? Decisões difíceis que vão fazer você temer até, que vai mudar muito a sua realidade. Vou virar para cá. Ah, não dá para fazer isso. Fazer assim. Ó, vamos lá. Isso aqui é um conceito que eu aprendi no IP, que é muito interessante, tá? O jejum, ele vai ajudar nisso aqui. Pra vocês terem ideia, eu nem sabia, tá? Eu nem sabia que eu ia falar desse conceito aqui, mas enfim. O que acontece? Quando você está em jejum, você percebe a energia que você está emanando para fora. Então,
aqui é você. Esse círculo aqui é você, tá? É o seu controle emocional, a sua capacidade emocional, tá? É esse círculo aqui. Essas energias é toda a energia que está sendo dissipada para fora. Mano, presta atenção que isso daqui vai mudar a sua vida. Quando você faz um jejum, você está trocando uma casca. Você está rasgando uma casca sua, antiga, para receber novidades. Para receber novidades. Deus vai te dar novidades no espírito. Você vai ficar com a mente mais limpa, mais centrada. Você vai ter mais clareza do que você está fazendo. Você vai sair do modo operante automático do mundo, do trabalho, da loucura e tal, e barulho, e TV, e loucura. Você vai entrar no modo, você vai se encapsular e vai olhar para dentro. E aí você vai começar a perceber para onde que está indo as suas energias. Aonde eu estou perdendo energia? Aonde? Será que é uma mágoa de alguém? Será que é um medo de alguma coisa? Será que é uma insegurança? Aonde está indo a minha energia? Eu preciso perdoar alguma pessoa? Eu estou carregando essa energia negativa de alguém, está se dissipando da minha energia? Será que é falta de alimento, de nutriente? O que está tirando a minha energia? O que acontece? Quando você dissipa a sua energia emocional, você fica sem energia aqui dentro. Tá tirando para todo lado. E você não percebe. O jejum, ele vai te dar uma clareza nisso. Então, começa por aí. Beleza, Rodrigo. Durante o processo do jejum, você vai começar a entender o que essas setas aqui estão fazendo. E aí, ao invés de você dissipar energia para fora de você, você vai começar a usar essa energia. Algumas você vai ter que ressignificar e tirar do seu emocional, do seu campo emocional. Por exemplo, o perdão, ele libera a energia. Ele não redireciona, ele libera a energia. Então, vamos supor que uma mágoa muito grande aqui, ela está tirando sua energia. Então, vou colocar aqui, ó. A mágoa está arrancando sua energia, ela é enorme. Ah, porque meu pai, porque não sei o quê, fulano fez isso, não sei o quê. Está tirando muita energia sua. Se você tirar isso daqui, vai sobrar energia. Então, assim, ó, na prática, é assim que funciona, tá? Vão perceber quando vocês aplicarem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a energia do ambiente, eu vou pegar a energia de todo lugar que eu puder. O Fulano falou mal de mim. Excelente. Estou no caminho certo. Tem que ressignificar aquilo. Se você fizer assim, ó, fulano falou mal de mim. Putz, mano, que droga. E agora? Ah, e agora? Olha só, o que eu fiz? Será que eu vou lá, eu falo com a pessoa, pedir perdão, não sei o quê? Você está carregando essa energia. Só que ela está te drenando, ela não está te dando mais energia. Então, tem coisas que você tem que simplesmente não se apegar, não carregar, e tem coisas que você vai canalizar. Então, tem coisas que você vai eliminar, tem coisas que você vai canalizar. Então, vamos falar de canalização, tá? Peguei essa energia. Então, vamos lá. Ó. Fulano falou mal de mim, Ciclano falou mal de mim. O que mais que a gente pode usar de exemplo aí? O que mais pode dar um exemplo aí? Que drena energia. Dá um exemplo aí, alguém. Pessoa com energia baixa, a Paloma falou, perto de mim. Pessoa com energia baixa perto de mim. Aí é foda, você tem que sair fora. A pessoa é um campo de força negativo. Cara, acredito que o ambiente também, cara, drena muito sua energia. Dependendo O ambiente, exato, o ambiente. tá, assim. O ambiente também. A pessoa que só reclama, você falou. Isso. Então, energia, a pessoa está dissipando energia, né? Então, quando a gente pega e capta a energia do ambiente. Ah, Rodrigo, o ambiente aqui é ruim. Beleza, mas o que você pode fazer para gerar energia? Por exemplo, o que eu faço? Eu saio de manhã e vou correr. Mano, eu vi que a minha energia tá baixa, eu vou correr 3 km, 4 km. Eu subo a adrenalina,
pego energia mecânica do meu corpo, fisiologia aumenta, adrenalina, tudo, pum, peguei energia. Eu regaço o dia inteiro, velho. Regaço depois de correr. Na hora que você tá correndo, você liga se o fulano falou mal de você. Você liga se você não perdoou o ciclano. Você não lembra de nada. Você só quer sobreviver, irmão. Por quê? Porque você precisa de toda a energia para aquela atividade. Imagina você ignorar todas essas merdas que tá na cabeça e focar só no que você tem que produzir. Foca na produtividade. Então você tem que aprender a pegar as energias, convertê-las, tá? Convertê-las para produtividade. Quando você domina essa ferramenta emocional, você tem energia infinita. Energia infinita. E se você faz coisa que você gosta, eu te dou uma tarefa hoje para você fazer. Liste 10 coisas que você gosta de fazer que sobra sua energia. Liste 10. Todos os dias. Você vai ter que fazer pelo menos 2. Tem que fazer. Para subir a sua energia. De preferência de manhã. Isso aí a gente chama de desfrute. Você começa o dia já subindo energia. Então, no meu caso, por exemplo, correr, ouvir música, adorar a Deus, orar, o que mais? Treinar musculação, ler um bom livro, brincar com as minhas gatas, o que mais? Ficar com a minha esposa, conversar com ela. Então, liste 10 coisas e que aumente a energia. Você vai ter que fazer pelo menos 2 todo dia. Não precisa ter as mesmas, mas pelo menos 2 tem que ter ali, beleza? Porque depois o dia vai vir, vai te arregaçar ali, vai querer te jogar para baixo. Então, o jejum, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer clareza. Você vai sair do furacão, vai se isolar, vai ficar ali, ó, centrado em você e no que o espírito está falando para você. Eu não sei se vocês já viram essa aula, mas funciona assim, tá? Isso aqui é rapidinho para vocês entenderem como que funciona a comunicação no reino. Ó, como que funciona a comunicação? Isso aqui você tem que treinar. Você precisa treinar. Você não vai conseguir ter essa sensibilidade de uma hora para outra. Você precisa treinar. O jejum, ele ajuda nisso. Ele dá clareza nisso, tá? Ó, beleza. Essa aula que eu fiz aqui da energia chama canalização de energia, tá? Você precisa aprender a canalizar a sua energia. O jejum vai ajudar nisso. Você vai começar a perceber para onde a sua energia está sendo drenada. Que tipo de mágoa, perdão, emoção você está sentindo no corpo que está atrapalhando você de prosperar, de focar toda a sua energia no que você tem que prosperar. Está dispersando energia à toa, com um monte de coisa que não faz sentido, tá? Vitimismo é uma das, assim, das mais piores que tira a energia da pessoa. É o vitimismo. Porque ela vai fazer uma coisa, não sei o quê. Vai fazer um negócio, não sei o quê. Vai fazer outro, nossa, tem que fazer isso. Vitimismo arregaça com a sua cabeça. Beleza, então vamos lá. Vamos entender um conceito aqui que é muito importante. No jejum, o que vai acontecer? O seu corpo, ele vai ficar mais sensível. O seu espírito, quer dizer, ele vai ficar mais sensível. A sua alma também. Então aqui, ó, azul é o espírito, verde é a alma e vermelho aqui é o corpo, tá? Geralmente, tá? Quando você não tá em jejum, o seu corpo tá assim, ó. Ele tá desse jeito aqui, ó. Os desejos que você tem no corpo, as coisas, as tarefas da rotina do dia a dia, tá tudo assim. Ele engole a sua sensibilidade espiritual e almática, emocional. Por isso que as pessoas que não têm ideia disso, elas vão sendo engolidas, a emoção delas vai sendo soterrada dentro do coração, dentro da mente, e ela não percebe. Porque as coisas naturais, as coisas do corpo, elas ficam sufocando o espiritual e o almático. Então, o jejum, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o seu corpo fraco. Essa é a ideia do jejum. Deixar o corpo fraco para ele reduzir. Quanto mais ele reduz, mais eu começo a perceber o campo.
E aí, cada um vai ter um nível. Aqui o campo almático, para alguns, vai estar assim ainda. Ainda vai estar assim. E aí, você tem que fazer o quê, Rodrigo? Você tem que começar a limpar suas emoções, fazer a gestão da emoção. Quais são as emoções que estão impedindo de ter paz, de ter discernimento do que o Espírito está falando para mim? Uma mágoa, então você vai lá, você tira uma mágoa, aí você trata um problema com seu pai, aí você trata um bloqueio que você tem de vitimismo, aí você trata desapego, aí você trata, a alma vai ficar menor. Agora o espírito começa a aparecer. Não me pergunte como que eu estou fazendo essa aula, porque essa aula está saindo exatamente agora. Eu não planejei isso daqui. Beleza. O espírito agora vai começar a falar. E ele é muito sutil. É muito sutil. Principalmente no começo. Você não vai perceber muito. Vai parecer que é coisa da sua cabeça, você vai achar. Só que é uma coisa que fica ecoando dentro de você. Fica ecoando. Pega aquele livro. Faz tal coisa. Faz tal negócio. Vai buscar Deus, vai orar. Quem está mais sensível no espírito vai fazer assim, ó. Por exemplo, hoje eu acordei de madrugada. Acordei de madrugada, pegando fogo. Recebi uma mensagem de Deus ali para eu pregar. Já anotei ela, amanhã eu vou aperfeiçoar ela, deixar ela redondinha, que é uma mensagem que eu vou ensinar as pessoas, né? Sobre fé e prosperidade. Beleza. O Espírito me ensinou. E agora que entra o segredo do negócio. O que é esse amarelo aqui? Esse amarelo é como Deus faz. Ele vai mandar luz. O Espírito é luz e Deus comunica por luz, no mundo da luz. Quando ele mandar uma luz, vai bater no seu espírito. Aí o seu espírito começa a conectar com a sua alma. Agora está alinhado as coisas, percebe? O espírito recebe de Deus, o espírito conecta com a alma e a alma governa. O corpo não tem que dar opinião. O corpo não tem opinião. Ele só é um cavalo, ele só obedece. Então, o governo é a alma vai direcionar o que tem que ser feito, mas quem fala, quem traz a clareza, a revelação, o acesso é o Espírito. É pelo Espírito que a gente conecta com Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem ouvir Deus, porque o corpo está muito forte, ela não consegue ter sensibilidade no Espírito. Já aconteceu algumas vezes da gente estar junto em algum movimento, e eu tô lá sentado na minha, daqui a pouco eu sinto o meu espírito falando assim: aquela fulana tá com problema XXX. Ou eu tá na academia, já aconteceu. Eu tô na academia, dando aula. Aí, de repente, eu sinto no meu espírito: ela vai ter um filho. De onde que vem isso, Rodrigo? É um acesso que eu tenho com Deus. Pela intimidade, conforme você vai treinando isso, diminuindo essas vozes da carne, do corpo, e controlando a sua alma, governando ela, você fica mais sensível ao ouvir o espírito. Aí, beleza. Uma vez eu falei para a Liliane, uma aluna minha do presencial, a gente estava lá treinando, tal. Aí, de repente, cara, veio uma luz assim. Ela vai para os Estados Unidos e ela vai para Nova York. Aí eu falei para ela: quando você for para Nova York, lembra de mim. Aí ela deu risada. Porque ela nem imaginava que ela ia para Nova York. Mas o Espírito me revelou. Aí eu falei para ela isso. Aí esse ano ela foi para Nova York. Então tem coisas que vai acontecer. Eu tava, ó, é loucura que eu tô falando aqui, é coisa do espírito. Pessoas que só vivem no mundo natural, elas não entendem isso aqui, tá? Eu tava na academia, de boa ali, andando, aí eu olho na janela, eu vejo uma aluna minha, que é a Cida, passando de carro. Não é que eu vi com os olhos naturais, tá? Eu senti ali. É como se fosse uma sombra que você sente. Para você aprofundar mais no espírito, ainda eu estou treinando isso, para ter visões, revelações, né? Mas eu via na sombra, né? Eu sentia no mundo espiritual ela passando de carro. Aí eu falei para ela assim: ô Cida, você já dirige? Aí ela: não. Você devia dirigir, porque eu vi você passando de carro aqui.
Na mesma semana, o filho dela deu para ela de presente a autoescola. Na mesma semana. E ela queria muito. Então, às vezes, quando você tem essa sensibilidade no espírito, Deus vai te usar para confortar pessoas, para falar coisas para elas, para direcionar elas na vida. Então, acontece. Muitas vezes aconteceu comigo, tá? Eu estava querendo ir para Gaviões, sair da academia que eu estava para ir para outra. Aí eu fui orar de madrugada, estava angustiado já. Falei, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Me direciona. Fala se eu tenho que ir mesmo para Gaviões. Beleza. Nisso, eu vou buscar Deus sozinho. Isso é importante. Vocês precisam se isolar, tá? Vocês precisam se isolar. Até os casados se isolam. Porque é algo entre você e Deus. Aí, beleza. Me isolei na academia, tô treinando peito. Daqui a pouco passa uma irmãzinha. As irmãs de coque. Passa a irmã. Ela me cumprimenta. Aí ela toca na minha mão. Ela tocou na minha mão e foi treinar. Ela foi treinar. E eu tô aqui fazendo peito. E ela tá assim olhando pra mim. Mano, não deu 1 segundo, 2, 3 segundos. Ela voltou. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, ó, o senhor falou que é pra você ir. Ele falou que é com você. Pode ir que ele é contigo. Ele mandou te avisar. Vocês não estão entendendo. Eu orei naquela noite. Deus respondeu no dia, no mesmo dia. Então, quando você tem esse tipo de acesso com ele, essa intimidade, você vai tendo esse tipo de experiência espiritual, tá? Eu não vou entrar muito a fundo no espírito, para não chocar as pessoas, mas tem muita experiência espiritual que eu tive já. Então, não fique vivendo só no mundo natural. Isso é o que as pessoas fazem. Elas só vivem no natural. Evolua para o campo da alma, onde você tem a gestão das emoções, do governo, de governar o seu corpo. O seu corpo não vai mandar em você, você manda. Estava fazendo 21 km agora, em Alphaville. O joelho começou a doer no quilômetro 14. Eu subi a frequência para o mundo da alma, para o mundo almático, o governo. Eu falei, você vai terminar. Não interessa se você vai chegar arrastado, eu não estou nem aí. Você vai fazer. Você vai chegar. Nem que eu tenha que ir de lado, correndo de lado, você vai fazer. Meu corpo perdeu o governo. Agora, se eu fico, ai meu joelho, ai meu Deus, ai não sei o quê, ai tá doendo, ai não sei o quê, a alma perde o governo. Então, eu joguei a alma para cima do corpo. Aí eu comecei a perceber que não estava segurando o tranco. A alma, o governo almático, não estava segurando o tranco da dor. O que eu fiz? Eu subi para o espírito. Aí já era. Cara, de verdade, o Jonas tá de prova. Quando você sobe a frequência para o mundo do espírito, mano, você corre uma maratona, irmão. É energia infinita. Infinita. Você não para. Você só para se o seu corpo ser destruído e dilacerado. É energia infinita. Então, você aprender a governar na esfera espiritual, você tem energia infinita. É infinita a energia. Infinita. Então, você subir a frequência, você fica numa energia, mano, e você sai correndo a maratona. Aquele dia ali, mesmo com o joelho doendo, eu faria uma maratona. Porque eu subi a frequência pro espiritual. Se eu tivesse no carnal, no corpo, eu não ia aguentar. Então, o jejum, esse é o efeito do jejum no mundo, nas 3 dimensões, tá? Para vocês entenderem. Isso aqui tem que ficar bem claro esse conceito. Quando a gente traz para a questão financeira, o que a gente tem que pensar? Fica até baixo, né? Falar de finanças é bizarro. Desce o nível da frequência. Então, quando a gente traz para o nível das finanças, o que a gente tem que pensar, tá? Deus, ele não vai mexer no mundo financeiro para o seu prazer, para realizar coisas que você queira, a não ser que você esteja em pleno alinhamento com a vontade dele, tá? O que você precisa fazer? Ele vai te dar a sabedoria, ele vai te dar o acesso ao conhecimento, ele vai te dar acesso ao entendimento, ó. Ele vai te dar a revelação do que você precisa. Então, você precisa fazer o jejum para tirar o governo do seu corpo, subir para a camada da alma, e da alma você avançar para o espiritual, que é um pouco mais avançado de você conseguir fazer.
Feito isso, você vai começar a ter novas ideias, novos sentimentos, insights, vislumbres, sonhos, muitas vezes, que vai te direcionar para o que você precisa fazer naquela área. Independente da área que você quiser melhorar, o jejum ele vai te ajudar nisso. E Deus vai te dar a revelação no espírito para o que você precisa fazer. Então, eu pedi para o Senhor esse ano discernimento para entender o que eu tenho que fazer daquilo que Ele me chamou. E Ele me deu várias coisas para fazer. Várias. Aí cabe a mim fazer. Então, você precisa pedir para Ele. Deus, revela onde eu estou errando, o que eu preciso fazer para ter direção. Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Você vai sentir algo. Vai sentir uma impressão. É como se fosse uma intuição. Ela vem bem sutil e ela vai ficando cada vez mais forte. Isso daí, geralmente, é o caminho que Deus quer que você faça. Beleza? Então, o jejum ele vai alinhar a sua mente, diminuindo o governo do corpo, aumentando o governo da alma e do espírito. Então, ele vai te mostrar o que você tem feito. Ele vai te trazer clareza das emoções que estão te bloqueando. Ele vai te trazer clareza. Você vai perceber no jejum, às vezes, que você vai fazer assim. Por exemplo, a Paloma, no primeiro jejum que a gente fez de 7 dias, que é um desses que eu vou mostrar para vocês fazerem, ela ficava muito irritada. Nervosa, irritada. Aí ela começou a estranhar isso. Por que eu tô com esse comportamento? E aí ela foi rastrear o comportamento, entender de onde vinha aquela irritação. Essa irritação estava escondida lá, e ela não sabia. E aí ela foi rastrear e foi achar o problema. Então foi algo emocional. Então a gente precisa entender o que está bloqueando o emocional, o que está bloqueando o corpo, para acessar o espiritual. Beleza? Então o jejum ele também vai trazer essa quebra da ansiedade, que é esse negócio de ficar o dia inteiro na loucura, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. O jejum vai dar uma acalmada em você vai ver que o dia tem horas infinitas. Se você fizer um jejum de 3 dias só na água, cara, é surreal. O dia tem horas infinitas. Parece que não acaba nunca. Parece que um dia é um ano. E isso vai fazer com que você fique mais... não é racional, mas você começa a discernir no espírito, né? A gente fez em dezembro um jejum de 7 dias na água. Cara, assim, quando é propósito espiritual, faça se você tiver treinamento para isso. Mas 7 dias só na água mano, cara, parece 7 anos. É infinito. É uma loucura. Só que o seu corpo ele fica tão quebrantado, você fica tão sensível ao Espírito Santo, à voz de Deus, você fica tão sensível que você consegue, parece que apalpar ele. Você consegue apalpar a energia, a frequência do Espírito Santo. É loucura isso aí. Então, para a questão financeira, né, para a gente não... Depois eu posso falar de jejum voltado para essa parte de intimidade com Deus, que é muito, muito importante. Para a questão financeira, é para tomada de decisões, para você ter clareza do caminho que você tem que seguir. Muitas vezes o caminho do espírito, ele é um que você não quer racionalmente fazer e nem emocionalmente. Como eu dei o exemplo, né? Jesus, quando ele saiu do batismo de João, saiu de ser batizado, o Espírito guiou ele para o deserto, cara. Então, assim, o Espírito já mandou ele para sofrer 40 dias no deserto. Tá? Então, Deus muitas vezes vai pedir uma direção que você não vai querer fazer, mas se ficar ecoando em você, geralmente é o Espírito. Tá? Então, como que a gente pode fazer na prática o jejum para ter essa clareza das decisões financeiras, para ter essa clareza de onde que o Espírito está apontando, né? Você pode fazer o jejum de uma refeição, para começar. Então, você pode jejuar, entregar a Deus ali o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, um jantar. Quando você fizer o jejum, é importante que você ore e fale para Deus o propósito daquele jejum. Não peça coisas para Deus no jejum, porque o jejum é para você
se quebrantar, para você ficar sensível à direção dele. Então, você vai entrar no jejum pedindo uma direção de alguma coisa. Deus, eu estou fazendo esse jejum para que o Senhor me direcione como eu posso ter mais intimidade com você. Como eu posso te conhecer de verdade. Como eu posso aprender mais da palavra. Eu quero fazer um jejum para ter mais comunhão com os meus irmãos. Para eu ter mais sensibilidade espiritual. Para eu ter mais sabedoria financeira. Então, ele vai trazer algo que você vai melhorar. Então, o jejum é para você crescer. Não é para pedir, para ganhar coisas com Deus. Beleza? Uma loucura que aconteceu aqui comigo, tá? Isso aqui é bem mais denso no mundo espiritual. Eu fiz um jejum. Uma vez eu tava dormindo. Eu tive um sonho, foi uma revelação de um demônio, espírito maligno, de gerações, que ele estava na família do meu pai. Ele vinha assolando os familiares do meu pai com pobreza e miséria. Eu estava aqui no quarto, eu estava no quarto deitado. Aí eu tive uma visão dele entrando aqui na cozinha onde eu tô agora. Ele entrava e ele vinha que nem um cachorro. Ele estava no corpo da minha tia, inclusive financeiramente é bem necessitada. Ele entrava como se fosse um cachorro, assim, arrastando. E ele tentava pegar o meu irmão. Meu irmão, ele ia no meu irmão, não conseguia. Aí ele vinha em mim. E ele não conseguia também. E ele ficava muito puto. Ele não conseguia. Porque eu e meu irmão, nós somos revestidos de Deus. Né? Nós somos cheios do Espírito Santo. Ele tentava, ele não conseguia mais. Ou seja, dessa geração para frente, ele não tem mais domínio. Então, isso criou uma revolta muito grande nele. Porque imagina, quantas gerações passadas ele assolou com miséria nas famílias. Então, isso aí a gente chama de espíritos geracionais. Tá? Então, eles vêm assolando e criando o mesmo padrão na família. Você vai perceber que, ó, o vô fuma, aí o tio fuma, aí o irmão do fulano fuma, aí o filho dele começa a fumar e beber. É sempre um padrão. Por exemplo, ó, dificilmente a família que tem coisas violentas vai ter o mesmo problema que uma outra família que é mais de idolatria, de vícios, de cigarro, de bebida, de jogos. Existe um padrão nesses comportamentos destrutivos das famílias, tá? Então, vocês vão começar a ter esse entendimento, quando vocês olhar para uma família. O que está acontecendo aqui? Ah, o fulano fuma. Ah, o pai também fumava. Morreu do quê? Ah, o pai morreu de câncer no pulmão. O espírito quer levar a pessoa do mesmo problema, de vício. Então, são espíritos que seguem o mesmo padrão ali que eles atacam a família, tá? Não sei se vocês já perceberam isso. Aí, beleza. Tive esse sonho. Na hora, eu levantei e vim repreender o espírito aqui. Porque ele estava aqui, eu sentia ele, o espírito, o mundo espiritual, eu sentia a presença dele. E eu tive que vir aqui repreender ele para ele sair. E eu declarei, com a palavra, eu declarei que ele não tinha mais governo nem poder sobre nós. E eles ficam furiosos, tá? Eu já fiquei de frente com o espírito maligno. E, cara, é tenebroso, assim, é uma energia de ódio puro. É como se Deus é o amor pleno, eles são o ódio pleno. É o inverso. Eles querem destruir a gente. É loucura mesmo. Então, quando você faz jejum, você vai começar a ter esse nível de percepção do espiritual. Tá? Deus vai te falar coisas de pessoas, vai te revelar situações, ele vai mostrar para você coisas que você precisa fazer, tá? Direção, ele vai começar a te direcionar mais, você começa a andar mais pelo espírito. E aí, a gente tem algumas opções, tá? Então, uma refeição, você pode fazer de 12 horas. Para a gente que está aqui, 12 horas já está bacana, dá para começar. 24 horas já é um pouquinho mais forte, né? Mais pesadinho aí. 7 de 24 a gente fez uma vez, é muito bom, tá? Como que funciona? Você faz 7 dias de jejum e come a cada 24 horas. Isso é muito bom. Eu tive Deus me deu vários insights da palavra quando a gente estava nesse 7 de 24 horas. 3 dias direto também, só na água. Importante, tá? Quanto mais longo o jejum, é ideal que você use eletrólitos, se você tiver muita dificuldade com carboidrato baixo, pode consumir ali
água tipo água de gás com limão. Então, não precisa ser muito agressivo com você também, beleza? Então, vai se treinando aos poucos para você aguentar mais tempo. 7 dias só na água, geralmente tem que consumir eletrólito, tá? Por causa da questão de sódio de potássio, da dor de cabeça, da tontura, é loucura. Os 7 dias é o que a gente fez aí a última vez. 7 dias só na água. É loucura isso aí. Isso é denso. Você fica imerso no mundo espiritual. Parece que você não. Você fica tão sensível às coisas espirituais que se você não tomar cuidado, cara, você surta, tá? 21 dias, geralmente, o pessoal faz com alimento, por exemplo. Vou fazer aqui só com legumes. Aí é um propósito que você faz. Nunca fiz, não vi muita necessidade ainda. E o 40 dias, geralmente, tá? 40 dias é para pessoas que têm ministério já ativado ali. Pessoas que já dominam o mundo espiritual, já têm certa autoridade, ou estão buscando algo muito grande ali de Deus, uma resposta muito grande ali para o ministério dele. Pessoas que têm já um grau de maturidade espiritual maior. Tá? Então, elas conseguem fazer 40 dias ali. E, geralmente, tem pessoas que até vão para o monte, elas ficam acampadas lá nas montanhas ali, mergulhadas ali no jejum, na palavra, na oração, na conexão com Deus, buscando respostas espirituais. Tá? Então, geralmente, é para você, calar a força da sua carne, do seu corpo, e começar a ficar mais próximo do campo almático e espiritual. Sempre, tá? A minha sugestão, que vocês busquem no jejum, intimidade com Deus, revelação de coisas que você quer, precisa, sempre na palavra, mergulhando na palavra, na oração, e mergulhando em coisas espirituais, tipo pregações, ensinos, coisas sobre o mundo espiritual. Você pode aprender também de coisas do mundo almático também, não tem problema. Tá? Mas nada que seja algo da sua rotina normal. Evita fazer a sua rotina normal. Tá? Para a gente encerrar aqui, eu quero compartilhar com vocês um exemplo, né, de como que tem o efeito do jejum em relação aqui na palavra que a gente vê que quando os discípulos de Jesus, na primeira vez que eles estavam no mar, eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, Jesus aparece para eles e fala para eles jogarem a rede do lado direito que teriam peixes, né? E aconteceu que, apertando a multidão, tô aqui, ó, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes, ou seja, já tinham encerrado o serviço, lavando as redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, que é o Pedro, né? E lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. Presta atenção. Quando os discípulos chegaram, eles, ainda não eram discípulos aqui, tá? Eles não tinham sido chamados ainda. Eles estavam lavando as redes. Jesus pediu para usar o barco. Eles deixaram ele usar o barco. Aí ele usou o barco. Depois que ele usou o barco, ó, e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Ó. Aqui do outro lado. Ó. E quando acabou de falar, disse Simão, aqui é outra versão, tá? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. O que é isso aqui? Eu me esforcei a noite inteira, não consegui ter fruto nenhum. O que eu tenho que fazer? Lava a rede. Calma. E presta atenção no que ele vai falar. Aí, na hora que ele falar, você obedece. Ó, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Então, ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra. E aí, conforme a palavra que ele der, você faz. Aí o que ele fez? Lançou a rede. Ou seja, ele seguiu o que ele falou.
E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Porém, ó, e a rede se rompia. O que é o odre? Não estava com a capacidade de receber aquilo que ele deu. A rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco para virem ajudá-los. E vieram ajudar. E encheram ambos os barcos. E ponto de começar a afundar. Ó, a ponto de começar a afundar. Ou seja, quase afundou o barco. Porque eles não tinham estrutura. Nem o barco tinha estrutura, nem a rede tinha estrutura, nem eles tinham estrutura. Ó, e vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afaste de mim. Aí ele reconheceu quem ele era, né? Porque sou um homem pecador. Né? Então, beleza. O que a gente entende aqui em relação a jejum? Eu não sabia disso aqui, cara. Eu recebi isso aqui hoje, agora, antes de entrar na aula. Vamos descobrir agora o que aconteceu depois da preparação. Porque tem dois momentos que Jesus faz isso, de multiplicar os peixes com a rede. Uma delas, ela estoura, ela rompe. Só que tem pessoas que não perceberam isso. Ó. Jesus, primeiro, ele pegou o barco. Ele usou o barco. Entenda uma coisa. No reino de Deus, tudo o que Deus usar de você, ele vai te pagar. Tudo o que Deus usar de você, ele vai te pagar. Todo acesso que você der para ele, usar na sua vida, para abençoar outras pessoas, ele vai recompensar você. Em um momento ou outro. Então, primeiro ele usou o barco. Depois que ele usou o barco, ele multiplicou os peixes para eles. Só que eles não estavam prontos. A rede rompeu. Vieram outras pessoas e colheram daquele peixe. E aí? Muitas pessoas ainda se abençoaram daquilo. Beleza? Vamos para o próximo texto aqui, a gente encerra, tá? Ó, João 21. Aqui, naquele momento lá, Jesus estava encontrando a primeira vez com Pedro. E aí rolou tudo aquilo. Ele pregou para as pessoas, ele desceu do barco, mandou lançar a rede. Tá aí a sua recompensa, Pedro, porque você deixou eu usar o seu barco para ensinar as pessoas. Pedro não pediu nada. É uma lei do reino. É uma lei do reino. A menina falou aqui, sou iniciante de jejum, você recomenda fazer de quanto? Cara, a questão não é o quanto você faz, é o porquê você faz e o que você vai fazer durante o jejum. Vou dar um exemplo. Não adianta nada eu fazer um jejum e jogar videogame. Não adianta nada eu fazer um jejum e ver um filme de terror. Você está desconectando o propósito do jejum, que é você conectar mais o seu espírito, ficar mais sensível espiritualmente. A minha recomendação, para quem não fez, vai começar agora, experimenta fazer de uma refeição em um dia. Uma refeição. Então, um jejum por semana, não faça mais que isso. Uma refeição na primeira semana. Na segunda semana, 2 refeições. Na terceira semana, 3 refeições. Na quarta semana, um dia de 24 horas. Essa seria uma ordem lógica. Você pode colocar na terceira semana de 24 horas também. Beleza? É que tudo depende do que você está buscando. Tudo é a intenção do seu coração. Beleza? Senão, você vai fazer um jejum só por fazer e não vai ter nenhum resultado. O jejum precisa vir acompanhado de oração, conexão com Deus, pedir revelação, discernimento, entrega das coisas que você tem vício em fazer no seu dia. Você vai descobrir vários quando você começar o jejum. E você precisa estar imerso na palavra. Então você precisa perguntar para ele: qual livro o senhor quer que eu leia? Isso, você precisa de um propósito. É um propósito que você queira resolver com ele. Você vai levar para ele. Então, assim, eu quero descobrir por que eu ajo dessa forma. Por que a minha vida trava? Por que eu não consigo evoluir no financeiro? Ele vai te mostrar. Isso. E anota, presta bem atenção, que ele vai falar.
É sutil, ele vai falar. É bem sutil. No último jejum que eu fiz de quebra de questão financeira, Deus me mostrou, ele falou para mim, no meu coração, que era esse espírito de cachorro. Ele me mostrou, era tipo um cachorro nojento, assim. Ele me mostrou, eu vi no mundo espiritual, né? É um cachorro nojento. Ele estava cheio de correntes. Eram umas correntes enormes, assim. Vem como se fosse uma visão, assim. Parece que é a sua imaginação, mas não é a sua imaginação. Vem como se fosse uma visão. Aí eu vi aquele cachorro cheio de corrente enorme. Um monte de corrente. Ele era nojento, nojento, o cachorro. Ele parecia aqueles bichos de filme de terror, sabe? E aí você começa a perguntar para Deus nessa hora. Você começa, Senhor, por que isso? O que significa isso? O que é isso? O que é esse cachorro? Por que ele está preso? Quais são as correntes? E aí ele vai começar a te entregar a revelação. Começa a desenrolar, que a gente chama de desenrolar. Então ele começa a desenrolar para você. Esse espírito maligno, ele me falou que era um espírito geracional de miséria que estava na geração dos meus pais. Porque uma pessoa fez um pacto com Satanás antes, na geração anterior. Um pacto com o diabo mesmo, com o próprio Satanás. Não foi com outros espíritos, tipo esses que a gente vê na Umbanda, ou na Quimbanda, esses lugares. Foi com o próprio Satanás. Alguém da família passada, ele falou, fez um pacto com ele. E esse espírito maldito vinha cobrar o pacto nos descendentes. E aí gerou uma miséria em todo mundo. E aí o Senhor me deu a instrução de como fazer para quebrar aquele pacto. E eu quebrei o pacto. Um dia eu estava orando e eu falei para Deus, o espírito que está travando a minha vida financeira, manifeste aqui agora, que eu quero ver você. Apareça na minha frente. Ele não apareceu. Não apareceu nenhum. Ou seja, não tinha mais. Não tinha mais. Foi quebrado aquele pacto nesse mundo. Tá? Então, assim, é uma coisa mais avançada no espiritual. Mas acontece. Beleza? Em João 21, ó. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado e foi encontrar de novo os discípulos, depois de 3 anos que eles estavam andando juntos, tá? Isso aqui é importante. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, e outros 2. Aí disse-lhe Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada. Parece que eles estão fazendo o que aqui? Mesmo ciclo. Ó, isso aqui Deus está me entregando na hora, tá? Eu não estudei isso aqui não antes. Ó, quando Jesus conheceu eles eram pescadores. Eles andaram 3 anos com Jesus. Só que Jesus falou para eles que eles iam ser pescadores de homens. O que eles fizeram aqui? Eles voltaram a pescar de novo. Eles voltaram mesmo à rotina de antes. Odres velhos, odres novos. Eles voltaram às coisas de antes. Odres velhos. O que aconteceu com o resultado? Mesmo resultado. Então eles ficariam presos num ciclo de queda atrás de queda, atrás de queda, atrás de queda, porque é um ciclo espiritual. Só que Jesus vai ensinar um princípio para eles aqui agora. Presta atenção. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele já tinha ressuscitado. Tá? Então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? Algumas traduções vai falar, tende alguma coisa de comer? Eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Presta atenção nisso daqui. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se, né, vestiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar, e foi até Jesus. E os outros discípulos vieram no pequeno barco,
porque não estavam distante da terra, não cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. A rede não rompeu. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Tem um outro texto que Jesus encontra com eles, e eles dão calda de peixe para Jesus comer. E para o judeu, comer calda de peixe é um insulto, porque Deus fala que o judeu ele tem que comer a cabeça do peixe, porque ele foi chamado para governar. Aí dão calda de peixe para Jesus, restos, sobras. E Jesus come. E isso aqui acontece no outro dia. Se vocês voltarem ao versículo anterior, o capítulo anterior, dá para perceber ali. Aí, beleza. Disse Jesus, mano, eu fico louco na palavra, eu viajo. Ó, trazendo os peixes que agora apanhastes. Um código pesado, cara. Ó, vamos devagar aqui, senão vocês não entendiam. Na primeira vez, eles deram um barco, Jesus pregou e deu os peixes. Só que a rede arrebentou. Eles não tinham ainda capacidade de suportar a bênção. E compartilharam com muitos ainda, inclusive. Dessa vez, a rede não arrebentou. Ou seja, eles tinham uma capacidade. Só que falta alguma coisa ainda. Eles não fizeram nada. Eles só receberam o peixe. Jesus falou aqui antes, ó. Tem de alguma coisa de comer? Eles falaram que não tinha. Ou seja, eles não têm nada para oferecer. Só que Jesus ainda assim abençoou eles. Só que tem um princípio no reino. Olha o que Jesus fala agora. Jesus fala na praia com as brasas. Presta atenção nisso daqui. Jesus não precisava dos peixes deles. Jesus já estava na praia com as brasas e assando peixe. E pão. Por que que Jesus pediu para eles trazendo peixe da rede? Jesus já estava com tudo pronto. Jesus está falando assim, ó, eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Eu já estou com a brasa e o peixe assando, e o pão. Enquanto vocês não têm o alimento, eu já estou com a brasa e o peixe assando, e o pão. Só esperando vocês. Aí ele falou, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, que agora apanhastes. O que é isso aqui? Oferta. Deus te deu. E eu dou uma oferta para ele. O reino é assim. No reino é assim, ó. Se você matar a espada você morrerá. Se você perdoar quem te causa dano, Deus vai perdoar você. Se você abençoar, você será abençoado. Se você ensinar, você aprenderá. Se você transbordar, você será transbordado em você. É uma regra do reino. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus mostrou aos seus discípulos, se mostrou, né, apareceu para eles, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, ainda assim, a gente continua aqui, né, que ele fala com Pedro ali, que ele ama ele, etc., que ele apacentar as ovelhas dele. Aqui ele restitui Pedro, né? Se a gente for entrar aqui é loucura, vai até meia-noite. Mas aqui ele restaura Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes, então agora ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama ele. Então, voltando para o jejum, quando a gente faz um jejum, a gente tem intimidade, proximidade com Deus, isso melhora a nossa capacidade de ter relacionamento com Ele, de discernir, de entender as coisas do Espírito. No mundo espiritual existem leis, existem normas, existem regras. O mundo espiritual não é mágico.
É um reino. Esse reino, ele tem normas, ele tem regras, ele tem leis que regem como funciona o mundo espiritual. Então, se você burlar uma lei, burlar uma regra, não é porque você não sabe que é uma regra que você vai passar ileso. Então, Jesus estava ensinando como que funciona no mundo espiritual as questões de primícias. Tá? Primícias é o quê? Aquilo que eu recebo de Deus, eu entrego as minhas primícias. A primeira colheita que eu recebo. Tá? Por que muitas pessoas não são abençoadas financeiramente? Porque elas não abençoam ninguém financeiramente. Vamos lá. E eu ensino pessoas a prosperarem financeiramente, o que Deus vai fazer comigo? Ele vai olhar para baixo e vai falar: esse daqui tá ajudando muitas pessoas a prosperarem financeiramente. Eu vou dar mais para ele. Deus é investidor. Então, quanto mais você ajuda pessoas a crescerem, a avançarem na vida, a serem prósperas, a se aproximarem de Deus, mais ele deposita na sua conta. Tá? E isso eu estou falando do jeito, o caminho certo espiritual. Dá para as pessoas irem como ladrão também. Beleza? Isso daqui a gente vai deixar para outro dia, essa conversa, que aí envolve Caim, a queda de Caim, enfim. É outra coisa. Tem que ir lá em Gênesis para a gente falar disso. Aí é mais umas 1 hora. Então, siga o princípio da sabedoria. Aquilo que eu transmito, eu recebo de Deus. Aquilo que eu transbordo para o próximo, eu recebo de Deus. Se eu ensino, eu recebo sabedoria de Deus. Ele me dá mais sabedoria. Só que eu tenho que saber monetizar essa sabedoria também para poder prosperar financeiramente a minha vida e poder ajudar outras pessoas também. Entende? Então, as pessoas elas têm receio de cobrar pelas coisas. E é lícito cobrar, tá? Galera, essa foi a aula de jejum. Se tiver alguma dúvida, manda aí agora que a gente já vai responder, tá? Deixa eu ver o que esse povo tá falando. Aí, você caiu da live? Não. Se tiver dúvida sobre jejum, manda aí, eu já vou responder. Vou deixar essa aula salva. Estou pensando em fazer nem o Melão falou, vou fazer uma área de membros e deixar as aulas lá. Vocês gostaram da aula? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Tem coisa aqui que eu aprendi agora, tá? Só para vocês saberem. Melão gostou. Ô Melão, para você, o que fez mais diferença? Assim, o que foi o cara mais. O que foi a coisa mais checkmate? Assim, que você falou, mano, isso aqui virou uma chavinha na minha cabeça. Quem é que virou chaves aí? Qual foi a chave que você virou aí? Isso, jejum com propósito. Tem que ter. Senão é só passar fome. Tudo na vida, né? Tem que ter propósito. Então, ser escravo daquilo que você está fazendo. E aí, Wesley, o que você achou? Wesley é novo aí. O Will está buscando conhecimento espiritual. Boa. Cara, lê a Bíblia sem religiosidade. Sem religiosidade. Não vai em igreja, não precisa. Pega a Bíblia e lê. Só isso. Mais nada. Só lê. Você vai ver. Vai te despertar alguma coisa. Aí, assim, eu, exato. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu perguntei para Deus qual livro que eu li. Aí ele colocou Jó. Nossa, primeiro livro que eu li, Jó. Mano, passei mal quando eu li a primeira vez. Passei mal. A recomendação é começar pelo Evangelho. Tipo, começa pelo Evangelho de João, por exemplo. Depois você vai indo. Mas sem religiosidade. Cuidado. Não fica ouvindo muito catolicismo, evangélicos, qualquer um. Leia sem religiosidade. Só é você e ele. Só fala para ele. O que você quer que eu aprenda aqui nesse livro? É o que eu. Wesley. Deixa eu ver aqui.
Rodrigo, por exemplo, estou em jejum, não posso falar que estou em propósito, isso é correto? Beleza, isso é uma dúvida bem legal, tá? Na palavra fala que as coisas que você faz para Deus, na sua intimidade com Deus, você não precisa tocar trombetas. Então, assim, o problema não é você falar do jejum. O problema é você ficar se vangloriando. Ah, eu tô em jejum. Ah, coitado de mim. Olha como eu estou morto. Meu Deus. Entendeu? Você tem que. É como se você estivesse normal. Normal. A carne vai estar lá, se contorcendo. Não, falta de. Entendeu? É isso. Você não pode ficar tocando trombetas no que você faz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ó, o jejum e a esmola é a mesma coisa. Vou dar um alimento para alguém na rua. Pegar um carro de som amarelo enorme. Estou doando alimentos para os pobres. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou um homem de Deus. E aí o que acontece? A glória que Deus quer depositar em você, você recebe dos homens. E aí essa glória que você recebe dos homens anula a que Deus quer colocar na sua vida. Isso, o homem não pegou. O ato correto é a intenção. Entende? Tem que ter uma intenção correta e tem que tomar cuidado para você não fazer barganha. Vou fazer um jejum para Deus me dar riquezas na terra. Não. Vou fazer um jejum. Porque eu preciso ter intimidade com Ele para entender o que Ele quer da minha vida medíocre nessa terra.